Como superar o medo e as tempestades da vida. Se você está passando por algum problema, alguma situação desconfortável, quero dizer para você, meu amado, que esta palavra é para você. Olá, sou o pastor Raimundo Almeida, estou aqui para nós compartilharmos juntos mais uma palavra poderosa da parte de Deus para o fortalecimento e a edificação das nossas vidas. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está escrito no livro de Marcos, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35. Assim diz o Senhor. O contexto da palavra vai dizer sobre a tempestade apaziguada. Versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, num barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertando-nos, dizendo-lhes: Mestre, não se te dar que pereçamos? Amados, eu quero estar compartilhando esta palavra junto com os amados irmãos e trazer aqui o imediato, a revelação que eu tenho a certeza que vai nos fortalecer, vai te fortalecer. Então, por isso que eu gostaria que você abrisse o teu entendimento e desde já tenha certeza que você não está nesta embarcação sozinho ou sozinha. Observe o versículo de número 35, que o próprio Senhor Jesus, ele dá uma ordem para os seus discípulos. A palavra que Jesus, ele dá aos seus discípulos é: passemos para o outro lado. O que podemos entender através deste ensinamento? Podemos entender que os discípulos, eles estão realizando uma viagem debaixo de uma ordenância do Senhor. Os discípulos estão atravessando o mar debaixo de uma palavra do próprio Senhor e Salvador Jesus. Mas o que podemos ver dentro desta embarcação é que o Senhor Jesus também está fazendo parte desta embarcação. É que o Senhor Jesus também está dentro deste barco. Quando o mesmo diz: passemos para o outro lado. Amados, então nós vamos logo entender que também existe tempestade através do caminho da obediência. Os discípulos, então, seguindo o seu caminho, o texto vai dizer que levantou um grande temporal, ou seja, uma grande tempestade, ao ponto de o barco se encher de água. Então, logo nós vamos observar que os discípulos foram tomados por um medo terrível, por causa da situação que eles estavam vivendo. Os discípulos tornou-se aterrorizado por causa da tempestade que se levantou contra eles. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele se faz presente ali dentro daquela embarcação. Jesus, o texto diz que ele está na polpa do barco dormindo sobre uma almofada, enquanto os discípulos estão vivendo um momento difícil. Mas o segredo é que Jesus está ali, amado. Quantas das vezes isso tem acontecido conosco na nossa trajetória? Quem sabe você está vivendo um momento difícil agora. Quem sabe você não está passando por um momento delicado.
Você está olhando a tua situação e quem sabe você tem dito para você mesma que não está suportando essa tempestade e você está buscando uma saída e não está encontrando. Assim estavam os discípulos vivendo esse momento difícil. A tempestade veio sobre os discípulos, porém eles estavam num caminho da obediência. Ele estava debaixo de uma ordenança do próprio Senhor. Ele estava passando por um momento inexplicável. Como explicar para os discípulos que aquela tempestade era uma tempestade diferenciada daquelas que eles têm vivido antes? Eu estou falando com discípulos, eu estou falando de discípulos, de homens que têm passado por momentos difíceis, por outras tempestades na vida que os mesmos têm vencido. Mas essa tempestade aqui é uma tempestade diferenciada, uma tempestade que lhe causou medo, uma tempestade que veio e desequilibrou, uma tempestade que veio que chegou a desestruturar cada um deles, ao ponto deles entrarem extremamente em pânico, em pensar até mesmo que ali seria o fim, por eles estar olhando a situação que estava vivendo naquele momento. O barco estava enchendo de água, o barco já estava sendo tomado por as ondas, por as águas. Então, a opinião dos discípulos naquela hora era: vamos morrer, vamos perecer. E eles começaram a gritar desesperadamente, chegar até o Mestre, ao Senhor e Salvador Jesus, despertando e dizendo: não se dar o Senhor, não se importa que nós estamos perecendo. Observe que os discípulos, quando enfrentando esta tempestade, da qual tornou-se muito furiosa essa tempestade para eles, a ideia, as opiniões dele era que o Senhor Jesus não estava se importando com a situação deles. E isto muitas das vezes acontece também conosco. Quantas das vezes você pensou que Jesus não se importa ou não está se importando com a situação que você está vivendo? Quero dizer para você que isto é a tua opinião. A opinião dos discípulos era que Jesus também não estava ali se importando com a situação que eles estavam passando, ao ponto deles despertarem Jesus e dizer: Mestre, não se dar o Senhor que nós estamos a perecer, nós estamos prestes a morrer, ou seja, o Senhor não faz nada. Essa era a opinião dos discípulos. Muitas das vezes nós somos tomados pelas nossas próprias opiniões, de achar que estamos sozinhos, de achar que nós fomos abandonados, de achar que nós fomos esquecidos pelo Senhor, de achar que o Senhor não está se importando com as nossas dores. Eu quero dizer para você, meu querido, que assim também não foi diferente com o homem por nome Gideon. Gideon também liberou esse grito, assim como os discípulos, a Jesus. Gideon também gritou diante de Deus dizendo: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso, ou este mal? Gideon também questionou diante de Deus, como que Deus não estava se importando com a situação de Gideon. Não é assim que também somos? Não é assim que nós colocamos as nossas opiniões, de achar que estamos sozinhos na embarcação? Eu quero dizer para você que quando a tempestade vem sobre você e você está sobre o caminho da obediência e que você está trajetando debaixo de uma ordenança do Senhor, o versículo de número 35 revela que você não está sozinho e que Ele está dentro da sua embarcação. A Bíblia vai dizer que quando os discípulos despertaram Jesus, Jesus simplesmente levantou a mão e declarou: mar, cala-te e aquieta-te vento.
Amados, o mais difícil aqui para Jesus não foi ordenar para que o mar se acalmasse e para que o vento se aquietasse, para que vinsse ali naquele momento a bonança. O maior trabalho que Jesus teve ali foi acalmar a tempestade dentro do coração de cada discípulo. É o que eu quero dizer para você. O mais difícil para Jesus, para o Espírito Santo, o mais difícil para ele não é acalmar este problema que você está vivendo. Não é arrancar de você esse problema que você está passando. O maior difícil para o Senhor Jesus não é jogar por terra essa tempestade que você está vivendo. Ah, meu querido, maior difícil para o Senhor Jesus é acalmar essa tempestade que está dentro do teu coração. Observe que quando Jesus ele levantou a mão e disse ao mar, cala-te mar, aquieta-te vento, os discípulos começam a ficar aterrorizados em si mesmo. Os discípulos começam a ser tomados por um medo. Mas o medo que os discípulos estão vivendo neste momento agora, não é o medo da perca, não é agora o medo de morrer da tempestade. Agora eles são tomados por um medo de temor do sobrenatural que eles contemplaram, de ver Jesus mandar o mar calar e o vento se aquietar. Eles são tomados por um medo, mas um temor. Observe, e esse medo podemos considerar medo de timidez, medo de covardia, medo de deixar de acreditar piamente no Senhor Jesus. É assim que você deve se comportar mediante a situação que você está vivendo. Não perca a sua fé, não se desequilibre, não perca o seu foco, porque a palavra do Senhor revela que Jesus, ele está dentro também da sua embarcação. Assim como Jesus falou para os discípulos, passemos para o outro lado, Jesus está dizendo para você que ele também está passando junto com você dentro desta tempestade. E nesta tempestade haverá bonança para louvor e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus. Assim como Jesus, ele acalmou também a tempestade que estava dentro dos seus discípulos, assim será contigo. O Senhor há de acalmar essa tempestade que tem te desequilibrado, que tem até mesmo tirado você do foco. Ei, volta imediatamente e confie piamente no Senhor, porque o Senhor tem resposta para a tua vida. Não se sinta sozinho nesta trajetória, porque nesta trajetória dos discípulos de Jesus, ele mesmo disse, passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. No outro lado, haverá grande vitória para a tua vida. Se você está enfrentando esta tempestade, confie. Jesus está no controle de todas as coisas. Amém, meu amado? Que Deus abençoe grandemente a sua vida no nome do Senhor e Salvador Jesus. E quero, neste momento, pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se você aí ouviu esta palavra falou contigo, quero pedir para você aí este favor, você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixando aí o seu like, o seu comentário, tá bom? Vai estar nos ajudando, né? A nós até mesmo está levando esta palavra a outras pessoas que também estão precisando. Se possível, compartilhe com seus amigos e família, tá bom? Que Deus abençoe e um abraço
e até o próximo vídeo, se assim o Senhor o permitir.